Irmãos amados, nós vemos aqui um trecho maravilhoso da palavra do Senhor, onde nós encontramos uma orientação de Deus para as nossas vidas, na Bíblia, onde consta a mesma frase e a mesma intenção de Deus, que nós tenhamos perseverança. E Deus, esta semana, falou muito comigo a respeito disso, da perseverança, ou seja, de nós insistirmos nos nossos caminhos, independentemente daquilo que acontece ao nosso redor. E se nós formos olhar a palavra do Senhor, nós vamos encontrar o Senhor Deus sempre manifestando o poder da sua glória, querendo que nós estejamos estando nesse estado. Se nós olharmos aqui o livro de Apocalipse, no capítulo 2, o Senhor fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o esforço como a perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Irmãos amados, neste mundo nós vivemos situações muito complexas, A nossa vida, com certeza o seu dia hoje foi um dia intenso, Com certeza o seu dia hoje foi um dia onde você teve que exercer ali, a autoridade que talvez você tenha, você teve que exercer ali a sabedoria, que Deus deu à sua vida, você teve que talvez, pensar um pouco para tomar algumas decisões. Talvez você tenha, no dia de hoje, se cansado, tanto um cansaço físico como um cansaço mental, psicológico, Mas, irmãos, nós devemos compreender e entender que todas essas coisas fazem parte das nossas vidas, E nós não podemos fraquejar na nossa fé, esmorecer, conforme o Senhor Deus, Ele disse na sua palavra, que nós não podemos esmorecer, que nós podemos o quê? Ser afligidos pelas situações que se levantam nas nossas vidas neste mundo, mas nós não podemos esmorecer e deixar de perseverar, tanto na nossa fé, como nas nossas atitudes, E a perseverança, irmãos, ela é assim, ela pode ser usada e ela deve ser usada em diversas orientações que Deus nos deu. Nós devemos perseverar, perseverar na vigilância, nós devemos perseverar na oração, nós devemos perseverar na nossa fé, nós devemos perseverar nas nossas atitudes que engrandecem a Deus e que testificam Deus nas nossas vidas, E nós, a todo instante, a todo momento, somos impelidos ou pelas situações que envolvem a nossa vida, ou pelas circunstâncias que envolvem o mundo, A fragilidade hoje que existe, nas igrejas, e a fragilidade hoje que existe na fé das pessoas, e a fragilidade que existe hoje no conhecimento de Deus que as pessoas têm, E essas pessoas são fracas espiritualmente, elas não suportam as lutas, elas não suportam, viver ali um momento onde devem esperar para que as coisas que são de Deus acontecem. Essas pessoas, elas normalmente, se voltam contra Deus muito facilmente, E começam, muitas vezes, a blasfemar contra o nosso Senhor. Sabe, irmãos, é interessante a nossa vida neste mundo, Jesus Cristo, se não me engano foi Jesus que falou, ele disse assim, aquele que nasceu para morrer à espada, foi o apóstolo Paulo, aquele que nasceu para morrer à espada, vai morrer pela espada. Aquele que nasceu, para viver momentos, diferentes neste mundo, momentos em que a sua fé tem que ser expressa, a sua fé tem que ser manifesta, ele vai ter que viver esses momentos.
Ou seja, a nossa vida neste mundo, ela não é medida pelas coisas que acontecem no mundo material das nossas vidas, no mundo secular, né? A nossa vida é medida aqui pelas nossas atitudes espirituais, né? Pela força que nós temos, né? Em enfrentar as situações, né? Que vêm sobre as nossas vidas, né? Nós demonstramos nosso amor a Deus e a nossa fé nos momentos de alegria? Não, irmãos. A gente demonstra nosso contentamento com Deus. A nossa fé, né, e a nossa perseverança, ela é manifesta através das nossas lutas. Essa é a verdade, né? E as lutas, conforme a Bíblia diz, servem para que nós tenhamos a nossa fé aumentada, para que nós possamos depender de Deus a cada instante, a cada momento, sendo humildes, né? Como nós devemos ser, ou seja, né, devemos ser humildes porque nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos nada. E se você olhar, irmãos, assim, todas as vezes que Deus fala em perseverança na Bíblia, e são muitas vezes, mas muitas vezes, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o Senhor está demonstrando que isso é algo, né, que vai fazer com que nós tenhamos um contato mais próximo com Ele e alcancemos a salvação. Se você olhar a carta, um pedacinho da carta que nós lemos aqui, a igreja em Éfeso, você vai notar que o Senhor, ele estava assim, contente e feliz com a perseverança da igreja, e ao mesmo tempo ele estava depois repreendendo a igreja de algumas atitudes que ele tinha, né, que a igreja tinha e que deveria ser modificada, mudada, né? E no final o Senhor sempre fala nas cartas que ele enviou às igrejas: ao vencedor, né, vou alcançar tudo aquilo que Deus tem para as igrejas, né? E nós, sabe, irmãos, nós temos que aprender a viver as coisas que são de Deus como elas são, e não como nós achamos que elas devam ser, né? Se nós, num momento de fraqueza, não olharmos para Deus e acreditarmos que Ele verdadeiramente continuará cuidando das nossas vidas no momento de fraqueza, no momento de luta extrema, né? Se nós não acreditarmos que assim como Ele cuidou até hoje das nossas vidas, Ele vai continuar cuidando sempre, Ele vai continuar cuidando nas bênçãos que Ele tem dado, Ele vai continuar cuidando nas lutas que nós temos, Ele vai continuar cuidando das nossas vidas, né, no decorrer da nossa jornada, no decorrer da nossa história, né? É interessante, se a gente for meditar um pouco no que é a vida do homem, né? Meu pai tem 87 anos de idade, está muito velhinho e já está passando por grande luta na sua vida, né? Já não consegue se vestir sozinho, já não consegue fazer uma série de coisas sozinho. Depende da minha mãe, que já tem 82 anos de idade, também já está velhinha, né? E se a gente for olhar para Deus e olhar as coisas que são de Deus, a gente vai encontrar que o desígnio para o homem, ele vai se cumprir. Ele vai se cumprir. Se Deus permitir que nós tenhamos uma longa vida, Deus não vai mudar o curso da criação para que nós não passemos lutas durante a nossa velhice, né? A cada momento que a gente passa nesse mundo, além de a gente adquirir sabedoria, o nosso corpo muda, né? As nossas forças, elas são diferentes, né? E nós devemos compreender isso. E Deus não vai mudar a questão genética do homem, simplesmente porque nós somos servos de Deus, simplesmente porque nós amamos a Deus, simplesmente porque nós servimos ao Senhor. O Senhor Deus deixará com que o curso estabelecido para as nossas vidas neste mundo seja cumprido, qualquer que seja ele, né? Uns morrem mais cedo, outros morrem mais velhos, né? E se você for buscar assim, né, um entendimento, né, para compreender por que alguns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde, só Deus sabe, né, aquilo que está no coração dele para que essas coisas aconteçam nas nossas vidas. Então é importante você se lembrar simplesmente daquilo que Deus diz quando Ele fala que Ele não nos abandonará, né, que Ele cuidará de nós, que Ele estará ao nosso lado em todos os instantes
em todos os momentos, conforme o Senhor falou aqui no primeiro texto que nós lemos, no Evangelho de Lucas, quando ele disse assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Ou seja, o Senhor está dizendo: olha, vocês serão perseguidos por causa do nome de Jesus. E olha, irmãos, não confunda as coisas, sabe? Às vezes as pessoas começam a pegar a palavra do Senhor e a deturpar. Aquilo que Jesus está falando aqui é que você vai ser perseguido por causa do nome dele. Você não vai ser perseguido porque você pode até ser perseguido porque você é um bom funcionário, você pode ser perseguido porque você é inteligente no seu trabalho, perseguido no seu trabalho porque você é inteligente, mas não é dessa perseguição que Jesus está falando. Essa perseguição é natural e nós vamos vivenciá-la sempre nas nossas vidas, mas a perseguição que Jesus está falando aqui é o caráter cristão. É nós defendermos Deus independentemente daquilo que o mundo fala a respeito de Deus ou daquilo que o mundo vive a respeito de Deus. É essa defesa que nós fazemos, é esse estilo de vida que nós temos, é isso que nós não abrimos mão. É por isso que muitas vezes nós seremos perseguidos, ainda mais nos últimos tempos, onde a igreja será terrivelmente perseguida. Eu penso que vai chegar um momento, irmãos, que não demora muito, inclusive no Brasil, que é o maior país católico do mundo, não vai demorar muito, onde nós não vamos conseguir pregar a palavra do Senhor, onde nós não vamos conseguir, existirão textos selecionados onde a gente vai poder pregar, vão existir ali determinadas passagens que nós vamos poder falar, e vai existir ali um filtro ainda daquilo que você pode falar. Serão momentos terríveis, onde as coisas são de Deus, elas serão completamente fechadas, elas serão completamente anuladas pelo mundo, e só muita luta e perseverança vai fazer com que as coisas são de Deus, elas aconteçam, elas aconteçam. Já existe um movimento, para você não poder falar nada a respeito do homossexualismo, já existe um movimento assim, independentemente de estar escrito na Bíblia ou não, porque as pessoas não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus reina. Então, para eles é um texto que não tem sentido e é um texto que discrimina, e se discrimina não pode, E é terrível tudo isso, porque ao invés das pessoas elas se encontrarem com Deus na Bíblia, elas vão querer fugir da Bíblia, dizendo que a Bíblia não tem nada de Deus, E vão formar aí os seus deuses mesmo, irmãos. Vão formar os seus deuses conforme nos tempos primitivos ali do povo de Israel. Vão construir sim estátuas, vão construir ali sim símbolos, que vão dar sorte, que vão fazer com que tragam sorte. Tudo isso vai acontecer, meus irmãos. Tudo isso vai acontecer porque está dito na palavra do Senhor. E você fique atento, sabe? Não abra mão verdadeiramente da sua fé, persevere na sua fé, ainda que a palavra de Deus em algum momento, você acha que não está se cumprindo na sua vida, continue clamando ao Senhor e continue buscando a Deus, persevere em oração para que Deus possa realizar aquilo que está no seu coração, para que Deus possa realizar aquilo que Ele colocou no seu coração. Existe uma passagem bíblica, uma parábola que Jesus falou assim, que um homem, um amigo, bateu na porta do seu outro amigo de madrugada, à meia-noite, batendo na porta pedindo pão emprestado, porque uma visita chegou, um amigo dele o estava visitando, ele não tinha pão, e ele bateu na porta do amigo ali pedindo pão emprestado para que ele pudesse servir ali para o seu amigo, E Jesus ele até citou um exemplo dizendo que a pessoa ela poderia ali não atender aquela pessoa dizendo: eu não vou te atender agora que já está tarde, eu estou dormindo, meus filhos também já estão dormindo, Mas ao mesmo tempo ele fala assim,
de alguma forma aquele pedido seria atendido. Ou porque, né, aquela pessoa era amigo da outra que estava ali dormindo à meia-noite, ou porque a pessoa se incomodou, né, com o horário, atendeu o amigo para que ele fosse embora logo, né, e ele pudesse voltar a dormir. O que Jesus está dizendo aí, irmãos? Que nós devemos insistir. De um jeito ou de outro nós vamos receber, irmãos. De um jeito ou de outro a sua busca será atendida pelo Senhor. De um jeito ou de outro Deus vai fazer, né, porque Ele é seu amigo, porque Ele te ama, porque Ele te quer, ou então porque você é insistente, é persistente, porque você busca nele o poder dele para realizar as coisas que você necessita, irmãos, né? Então, ouça as palavras do Senhor. Se o Senhor falou isso, né? É a mesma palavra que ele falou do juiz Inico, né? Que a mulher batia na porta do juiz todo dia e falava: faça justiça à minha causa, faça justiça à minha causa. Ficava na porta do juiz lá, pedindo que ele fizesse justiça à causa dela. E o juiz falou assim: deixa eu atender logo essa mulher para que ela saia da minha porta. Então que nós aprendamos, sabe, a viver em perseverança, em persistir naquilo que nós desejamos, buscamos, e que nós aprendamos, sabe, a viver como Jesus falou. Os caminhos da bênção estão nas palavras de Jesus, né? Se você der ouvidos e se você agir como Jesus falou, você será completamente envolvido pelo poder de Deus, você será completamente envolvido pela unção do Espírito Santo, e você alcançará aquilo que você tanto busca neste mundo. E eu sempre falo, né, às vezes a gente faz projetos de uma forma e Deus, Ele realiza aquilo que nós queremos de uma outra forma, né? E que você esteja atento a isso também, agradecido a Deus, para que Deus possa realizar sobre a sua vida as coisas que verdadeiramente Ele deseja te entregar, né? Se você esmorecer na sua fé, se você esmorecer na oração, se você esmorecer, né, em tudo aquilo que Deus deseja que você esteja firme, com certeza você vai para tratamento. Com certeza o Senhor vai querer primeiro que você aprenda aquilo que é dele, para que depois você possa receber dele aquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso tem a lhe oferecer. E olha, irmãos, esperar no Senhor não é fácil, né? Esperar significa que você tem esperança. Você espera no Senhor, você tem esperança, né? Ter perseverança significa que você permanece num caminho estabelecido pelo Senhor até que a resposta de Deus venha de forma definitiva na sua vida, né? Se você anular os desejos de Deus em relação às nossas vidas, você também vai estar anulando a presença dele, e você vai estar anulando as bênçãos dele na sua vida, né? Você já imaginou, né? Você já imaginou aquele crente que uma hora tá bem, né? A outra hora tá ruim, uma hora tá bem, outra hora tá ruim, uma hora tá bem, outra hora tá ruim, vive deprimido, triste, amargurado, né? E você já imaginou uma pessoa assim? Já imaginou um crente assim? Isso não é um modelo idealizado por Deus para que nós vivamos, né? Isso não é um modelo idealizado por Deus, né? Nós vivemos as nossas lutas, irmão. Suporte as suas lutas. Suporte as suas lutas, porque Deus uma hora trará o refrigério e trará a paz sobre a sua vida. Suporte, sabe, perseverando na sua fé e na humildade que Deus te dá, para que você possa ser uma pessoa, né, verdadeiramente reconhecida pelo Senhor, como uma pessoa que tem fé, né? Como uma pessoa que tem fé. Se nós olharmos aqui, irmãos, o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, o Senhor fala assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então,
Você percebeu aqui, né? A vontade de Deus em que nós estejamos, sim, vivendo, independentemente das circunstâncias da nossa vida, ao lado dele e buscando o Senhor. Sabe, irmãos, ninguém quer luta, ninguém quer, né? Ninguém quer dificuldades na sua vida, mas Deus sabe, né? Deus sabe o que Ele deve fazer nas nossas vidas para que nós nos aproximemos mais e mais, mais e mais e mais e mais dEle. Porque o objetivo do Senhor é esse, que nós cresçamos espiritualmente. Deus não quer que você esteja fazendo festa, auê. Deus quer que você simplesmente esteja na presença dEle. Simplesmente esteja na presença do Senhor. Sabe, irmãos, a igreja de Deus, ela precisa viver na presença do Senhor. A igreja de Deus precisa ser sóbria. Ela precisa ser sóbria. Ela precisa olhar, né, para as coisas que são de Deus e compreendê-las de forma plena, né? Ela precisa ter revelações de Deus, né? As pessoas precisam ter a revelação de Deus, uma pessoa olhar para outra e Deus revelar aquilo que está acontecendo na outra vida, não nos detalhes, mas nas dificuldades, nas lutas, né? Para que você possa ajudar numa oração, para que você possa ajudar numa palavra de vitória, né? Se nós não tivermos a sensibilidade espiritual de Deus, vai ser muito difícil. E a igreja não vive assim, irmãos. A igreja deve viver na unção do Espírito Santo, irmãos. Nós todos temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que a comunhão entre os irmãos gere coisas boas para cada pessoa, né? Está muito difícil, sabe? Muitas vezes as pessoas entram na igreja, entram no culto, né? Acaba o culto e sai voando da igreja, porque tem compromisso aqui, tem compromisso aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E absolutamente a pessoa percebe uma situação que está ao seu redor para ser usada por Deus. Você percebe que isso é muito triste, irmãos? Você percebe que isso é muito triste da igreja, sabe, ser assim, algo, né, em que as pessoas vêm, se alimentam, né, e só se importam consigo mesmo, né, e não se importam de serem usadas por Deus. Muito pelo contrário, não querem ser usadas por Deus para não ter trabalho, né? Não se importam em receber de Deus ali algo especial para ajudar uma outra vida. Em oração, irmãos, em oração, sabe? Em oração. Gente tem que dar o espaço de Deus necessário para Ele. Se você um dia tiver que vir num culto, né? Se você tiver que vir num culto e depois do culto você tiver que você tiver que gastar um tempo, ainda assim, para orar por outro irmão, sabe, irmãos, isso faz parte daquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Nós como instrumentos de Deus, sabe, irmãos? Nós como instrumentos de Deus, nós temos que ter esse papel. Porque se nós formos diferente, né, se nós agirmos como, né, comumente a igreja age, né, não essa igreja, mas qualquer igreja, né, nós vamos ser frios espiritualmente, sabe, irmãos? Frios espiritualmente, né? Eu já na minha vida ministerial e de cristão, né, independentemente do ministério, eu já recebi muitas palavras proféticas, mas muitas palavras proféticas. Algumas de cara eu sabia que não eram de Deus, né? Outras de cara eu sabia que eram de Deus, e outras eu me alegrei muito, né? Mas com dúvidas de que eram de Deus. Mas, irmãos, sabe, até disso a igreja carece, de palavras proféticas. E não uma palavra profética que sai do coração. A palavra profética que sai do coração é enganosa, mas uma palavra profética que sai do coração de Deus, sai da boca de Deus, para que você possa viver as coisas que são do Senhor.
Eu me lembro, já falei aqui nessa igreja, tenho, sim, inúmeras palavras proféticas que com certeza foram de Deus, mas uma assim foi tremenda. Foi tremenda. Uma pessoa, ela orou por mim e ela falou assim para mim. Você já ouviu isso aqui, quando ela falou: eu vou enviar 2 vidas para a sua igreja e você fale do meu amor a elas. Você fale do meu amor a elas, porque senão elas vão perecer. Depois de uma semana entraram essas 2 pessoas aqui, né? A mulher ia matar o marido, depois ia se matar. Nós tivemos a oportunidade de falar do amor de Deus. A palavra profética vive, irmão, sabe? O Senhor Deus, Ele mesmo falou assim, que nós vamos conhecer o verdadeiro profeta se a palavra que ele profetizar se cumprir, né? Se a palavra que ele profetizar se cumprir, né? E teve outro caso também no meu trabalho, né? A empresa que eu trabalhava estava vendendo uma divisão para uma outra empresa. Estava vendendo uma divisão. E aí um dos gerentes, né, foi ofertado para ele ir, né, junto com a venda, né, ou seja, participar da nova empresa lá na outra empresa, né? E ali essa pessoa veio pegar conselho comigo e tal. E aí eu falei assim: olha, a única forma da gente saber a vontade de Deus é a gente orar, né? É a gente orar. Então, existe um tempo ainda, né, para que as coisas aconteçam, né? Então vamos orar e vamos buscar em Deus aí o que Ele fala a respeito disso, se Ele falar alguma coisa, né? E aí no dia seguinte que ela pediu oração, confirmou a venda, né? E aí eu comecei a orar e aí eu pedi ajuda de oração para uma pessoa assim, cheia da unção de Deus, né? E aí a pessoa falou assim: vou orar de madrugada e vou apresentar essa causa. E aí no dia seguinte, irmãos, a pessoa me ligou e falou assim: olha, tem algo estranho na revelação que Deus me deu. Porque o que Deus me falou, Deus não falou se essa pessoa tinha que ir ou não. Deus me falou que esse negócio não vai acontecer. Que esse negócio não vai acontecer. E aconteceu exatamente isso, irmãos. O negócio foi desfeito. Depois de fechado, depois de tudo certo, depois de tudo negociado, o negócio foi desfeito. Uma palavra profética, irmãos, assim, né, que tinha, sabe, 0,00001% de acontecer, e a pessoa falou assim: o que Deus me falou foi isso, né? E aí eu falei para a pessoa lá, para a gerente, era uma mulher. Ela deu risada na minha cara, né, quando eu falei. Eu falei assim: ó, a pessoa lá disse que tem uma revelação de Deus e falou que não vai acontecer esse negócio. Ela falou: mas já está feito, já está fechado o negócio, né? E aconteceu exatamente conforme a palavra profética foi dita. Então que nós aprendamos, irmãos, sabe, a ter esta unção, a buscar esta unção, a buscar esse poder, para que a igreja seja edificada, sabe? Para que a igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus verdadeiramente. Não se contente, irmãos, não se contente em não ter dons espirituais, sabe, irmãos? Não se contente em viver, sabe, né, uma vida assim superficial em relação a Deus. Não fica contente, irmãos, de você vir à igreja, né, assistir o culto, depois ir para casa, né, como se você tivesse batido o cartão aqui na igreja e cumprido o seu papel, né, de estar na presença de Deus, adorando, louvando ao Senhor. Não se contente com isso, irmãos, não se contente com isso. Nós temos que buscar muito mais e muito mais e muito mais e muito mais de Deus, e Deus quer entregar. E segundo a palavra do Senhor, se nós perseverarmos em oração, se nós perseverarmos na presença de Deus, Deus vai realizar, ou porque a gente está insistindo com Ele conforme Ele falou, ou porque a gente está buscando de forma incessante, ou porque Ele nos ama e tem, sabe, esse desejo para as nossas vidas. Nós precisamos ser diferentes. Não adianta você achar que está tudo bem na sua vida espiritual,
se você não tem aquilo que é precioso de Deus para as nossas vidas neste mundo, sabe? Não adianta, irmãos. Não adianta. Eu penso que Deus olha para a igreja assim, né? Não, a igreja de forma genérica. Ele olha para a igreja e ele sente dificuldade, sabe, em usar pessoas, porque simplesmente, sabe por quê? Porque as pessoas simplesmente não querem ser usadas. Ou as pessoas não se importam em serem usadas, ou as pessoas não buscam a capacitação de Deus necessária para serem usadas. Sabe, irmãos? Vamos sim alicerçar a nossa vida conforme o desejo do coração de Deus, sabe? Conforme o desejo do coração de Deus, para que nós possamos viver uma vida diferente e ajudar muitas outras vidas que precisam do poder de Deus. Se não sabe o que vai acontecer, nós vamos ser iguais a qualquer outro. Nós vamos ser iguais a qualquer outro. E a realidade da igreja hoje é muito triste, como eu falei já. Nós não podemos ser iguais. Nós temos que ser no padrão de Deus, no padrão de Cristo. Nós temos que ser pessoas, né, verdadeiramente usadas pelo Senhor no poder do Altíssimo Rei, não para engrandecer o nosso nome, que nós não somos nada, mas para que a obra de Deus seja eficaz e muitas outras vidas sejam alcançadas pelo poder do Senhor, pelo poder do Senhor. Nós devemos ter fé de quando nós orarmos, Deus vai agir. Nós devemos ter fé de quando nós falarmos uma palavra de bênção, Deus vai abençoar, irmãos. Nós temos que ter fé pelo menos nisso. Vamos ter fé pelo menos nisso, que numa palavra de bênção Deus vai honrar as nossas vidas, sabe? Vamos ter fé pelo menos nisso, de que a nossa oração ela vai ser ouvida por Deus para abençoarmos o nosso irmão, sabe? Vamos ter fé pelo menos nisso, para que Deus comece, sabe, a mudar um contexto na vida espiritual de cada obreiro, de cada pessoa que entra nesta igreja, para o quê? Serem usados pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, né? E olha, irmãos, para Deus não há limites, sabe? Para Deus não há limites. Eu penso que, sabe, quando Deus ele coloca sobre as nossas vidas determinada responsabilidade espiritual, né, se nós agirmos de forma leviana sobre essa responsabilidade, né, é muito triste, né? O próprio Senhor Deus disse, né? Maldito é aquele que faz a minha obra relaxadamente. Então aquele que recebe, né, que tem um cargo, recebe, sabe, uma responsabilidade na igreja, já se multiplica aí todo o contexto sobre a sua vida, né? Mas Deus não depende disso para se usar de pessoas. Deus não depende de cargos ou de responsabilidades espirituais. Deus depende o quê? Da nossa responsabilidade, né, de amor, né? Da nossa responsabilidade de desejar, né, abençoar as vidas, né, através dos dons que Deus tem para oferecer a nós, né? Para dar a nós, melhor dizendo, que Ele já ofereceu, né? Então que você persevere, que você busque, que você deseje. E olha, irmãos, como eu falei aqui, a nossa vida deve ser cheia de perseverança, mas pelo menos na vigilância, oração e na fé. Persevere na vigilância, na oração e na fé. E com certeza as coisas são de Deus, elas estarão sempre manifestas através da sua vida, sabe? Pelo menos nesses três, porque a nossa vida vai muito além desses três, né? Tanto a nossa vida espiritual quanto a nossa vida, né, carnal, vai muito além dessas três áreas de perseverança. Mas vamos começar por aí, para que você possa o quê? Ser abençoado pelo Senhor. Em Romanos capítulo 5, versículo 3, o Senhor diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Vamos olhar a palavra e olhar para as nossas tribulações como um caminho, para que nós engrandeçamos o coração de Deus, nós alegremos o coração de Deus, para que Deus seja honrado por nós. Eu vou orar por você agora. Eu gostaria que você se colocasse diante de Deus de forma humilde, mais uma vez, sabe? E que a minha oração hoje é que Deus brote no coração do homem, qualquer pessoa que está aqui, ou que está me ouvindo pela internet, ou que vai me ouvir ainda, né? Que Deus brote no coração do homem um desejo diferente, sabe? Um desejo diferente, não de o servir somente com o esforço físico, mas de o servir com dons espirituais, para que nós possamos o quê? Né? Ser usados com grande poder, para muitas vidas serem alcançadas pelo Senhor. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tem estabelecido todas as coisas sobre as nossas vidas, meu Senhor. Deus que criou o céu, criou a terra, Senhor. Deus que manifesta da sua glória sobre cada vida. Labarrou decanda labacheias, rica lamanaia serebicanda labacheias. Sou Deus de Israel, Pai. Tu és poderoso e fiel, Senhor. Tu és a nossa alegria, a nossa paz, Senhor. Tu és o nosso sustento, Senhor. A tua igreja precisa de ti, meu Senhor. A tua igreja precisa do teu poder, da tua graça, Senhor. A tua igreja precisa, Senhor, ser restaurada, ser, Senhor da glória, alimentada pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Papai, a tua palavra diz, Senhor, de toda a glória, Pai, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus, meu Senhor. Sabemos que a nossa força, Senhor, e o nosso sustento não vem somente de alimentos materiais, Senhor, mas vem, Senhor, da glória, do poder que está em Ti, na Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos ser alimentados mais, Senhor. Queremos, Senhor, de toda a terra, Pai, ser, Senhor, revigorados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, mais uma vez, sermos, Senhor da glória, Pai, oh Deus, tocados pelo Teu poder, Senhor. Alcança estas vidas, meu Senhor, alcança com Teu poder, Senhor, dá a elas, Senhor, da glória, uma nova motivação, Senhor, dá a elas, Senhor Deus, uma mudança de curso, uma mudança, Senhor, de mentalidade, Senhor, dá a elas, Senhor, da glória, Pai, o desejo profundo de buscar, Senhor, os Teus talentos, de buscar, Senhor, da glória, Pai, oh Deus, as Tuas capacitações, a Tua grande e maravilhosa promessa para o homem, Senhor Deus. Papai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, sem Senhor, o Teu Espírito Santo, sem os Teus dons espirituais fica mais difícil, meu Senhor. Fica quase impossível, meu Senhor. Oh Deus, então, Senhor da glória, Pai, vem com poder mais uma vez, Senhor. Anula, Senhor, a incredulidade, Senhor. Anula, Senhor, a frieza da alma, Senhor. Anula, Senhor, de toda a terra, Pai, aquilo, Senhor, que é barreira e impedimento para o Teu povo, Senhor. Pai, as palavras de Jesus foram maravilhosas, Senhor. Os ensinos de Jesus foram maravilhosos, Altíssimo Deus, Altíssimo Rei, Senhor deste lugar, Pai. Que a Tua igreja persiga, Senhor, de toda a glória, Pai. Persiga, Senhor, o Teu coração. Persiga a Tua presença, Senhor. Que a Tua igreja seja insistente, Senhor, em clamar. Que a Tua igreja seja insistente em Te buscar, Senhor. Que a Tua igreja seja insistente em Te adorar, Senhor.
Que a tua igreja seja insistente, Senhor, em se mover no teu Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, cumpre esta palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, manifesta-te, Senhor, através desta palavra, Senhor, para a glória do teu nome, somente para a glória de Jesus. Que assim seja, meu Senhor, para que o teu nome seja exaltado e o teu nome seja glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Irmãos, sabe, muitas vezes a gente gostaria que as coisas fossem um pouco diferentes, né? Um exemplo assim que me incorre agora, né? Seria, eu gostaria que a reunião de oração que a gente faz na minha casa fosse diferente, sabe? Gostaria que nós tivéssemos um formato diferente. Gostaria que nós tivéssemos assim vários irmãos lá, para que um pudesse orar pelo outro, para que fosse uma reunião de oração diferente, não fosse só um monólogo, né, entre o homem e Deus, que já é sensacional, mas que nós tivéssemos oportunidade ali, sabe, em um dos momentos da reunião de oração, de que uma pessoa orasse pela outra, mas não porque o pastor pede, mas porque o Espírito Santo de Deus iria direcionar isso. De repente você está lá, está vendo uma vida ali, e você fala, não, eu vou orar por aquela pessoa, impulsionada e impelida pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe, são sonhos que a gente tem, né? São sonhos que a gente busca em Deus para que se realizem, para que as coisas sejam diferentes, sabe, irmãos? Para que as coisas sejam, né, completamente diferentes. E a gente continua esperando em Deus. E a gente continua, né, colocando o nosso coração diante de Deus, para que as coisas são de Deus um dia aconteçam, de alguma forma. Que eu não tenho a mínima ideia como será, mas de alguma forma, para que as vidas possam verdadeiramente ser abençoadas. E não pode ser algo, irmãos, sim, nesse sonho do meu coração, vamos dizer assim, não pode ser algo tipo assim, eu vou orar pela Rosana, mas eu acho que a minha oração não vai chegar ao céu. Eu vou orar pela Rosana, mas eu acho que a minha oração não vai resolver nada na vida dela. Realmente essa oração não vai fazer nada na vida dela se nós não tivermos a fé, em primeiro lugar, para acreditar que Deus vai fazer. Então não é algo teórico ou simbólico, mas é algo de grande poder, que pode acontecer para a glória do santo nome do Senhor. Para a glória do santo nome do Senhor. Eu tenho diversos sonhos para essa igreja, que eu apresento diante de Deus. Alguns ele já atendeu, né? Outros eu continuo buscando há 10 anos, né? Estou buscando há 10 anos, 12 anos. Continuo buscando. Que Deus pode realizar, né? Deus pode fazer acontecer todas essas coisas. E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Sabe? Porque a gente deseja que as coisas aconteçam. E a gente busca de Deus, né, para que as coisas aconteçam. E você tem o seu coração amolecido, sabe? Pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa ser um desses instrumentos, né, que tanto Deus deseja ter, para que as situações se modifiquem em todas as circunstâncias, né?
para a glória do Senhor.